Meus queridos e amados irmãos, irmãs e amigos e amigas, paz do Senhor Jesus para todos. Eu estou mais uma noite aqui, né, para elaborarmos alguns pontos, falarmos da palavra de Deus. Eu sempre digo isso, né, que a palavra de Deus ela é inesgotável porque ela foi inspirada por um ser que é infinito, então ela não tem fim, né. Eu sei que se pegarmos 10, 20, 30, 50 mil pessoas, entregarmos texto, entregarmos ali, sempre vai ter elaboração, pensamento, né? E por aí vai. Mas estaremos aqui hoje para estar dizendo alguns pontos, né? Tenho anotado aqui também algumas coisas. E por aí vai. Temos aqui também com a Bíblia, né? A Palavra de Deus, a única regra de fé e o livro maior do que todos os livros, porque da Bíblia, saem outros livros, não é? Eu sempre gosto de dizer essa palavra assim. Da Bíblia sempre saem outros livros daquele livro que Deus inspirou os servos, né? Para ali fazer alguns livros e tudo, mas aqui, este livro aqui, é o maior de todos, não é? Porque é a inspirada e grandiosa palavra de Deus, não é? Vamos aqui rapidamente, né? Só pedir a Deus, né? Sabedoria a Ele, porque Ele é Deus e Ele é soberano. Vamos aqui ler 1 Pedro, né? Primeiro não, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém? Deus, Pai Celestial, pela soberana misericórdia, nos ajude a interagir, nos ajude a falar, porque se o Senhor não estiver, se o Senhor não nos ajudar, não acontece nada. O conhecimento é teu, a ciência é tua, a sabedoria é tua. E ai de nós, Senhor, se queremos algo para nós, porque se o Senhor não revelar ou não nos ajudar, não acontece nada. Não sai nada de nós. Então te pedimos e te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Alguém pode dizer, mas não só um ensinamento, né? Mas precisamos de Jesus todos os dias, 24 horas, sem parar. Meus amados, vamos aqui, né? Vamos aqui falar um pouco ainda de Jesus nas Escrituras, né? Aqui pode ficar com uma parte 5, né? Falamos de uma parte 1, parte 2, parte 3, aquela parte 4, né? E essa parte aqui pode ficar como 5, certo? Falamos ali a introdução, né? Cristologia, a doutrina de Cristo nas Escrituras, né? Diz assim, vamos continuar aqui. A passagem de Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, é o que conhecemos como pronto evangelho, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo nos dá uma ideia de um plano elaborado por Deus para vencer o inimigo, o pecado e a morte da descendência da mulher. Sairá um que ferirá mortalmente a morte e o pecado. Este filho do homem viria a ser um novo Adão, capaz de oferecer um sacrifício redentor que neutralizasse a condenação eternal pelo pecado do primeiro Adão. Aí vamos aqui num ponto, né? No segundo ponto diz assim, as profecias messiânicas, né? Diz assim, no Antigo Testamento, viu? Diz assim, o Antigo Testamento alinha o plano da salvação ao Messias. Esta figura é tão clara nas Escrituras que os judeus ainda mantêm essa esperança, não entendendo que esse plano de Deus teve o seu cumprimento em Jesus Cristo. Vejamos algumas referências. Se os amados, né, irmãos quiserem aí acompanhar essas referências, né? Eu quiser anotar alguma coisa, só anotar aí. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O pronto evangelho. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Referência à semente de Abraão. Completando, né, em Gálatas 3, 16. Aí de Números 24, 17. A estrela de Jacó, né? Aí tem complemento, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 26. Mateus 2, 1 até o 11. Aí Salmos 2, 22, 45, não é? Aí 45, aí 110, salmos messiânicos, aos quais no Novo Testamento faz referência. Vem salmos
68, 18, 69, 20, 118, 22, 132 e o 11. Veja aqui tantas referências, né, falando do Messias. Aí tem aqui, muitos conhecem, né, que é Isaías capítulo 7, versículo 14, Emanuel, né? Eu vejo Isaías 2:4, 9:6, 11 do 1 ao 5, Malaquias 5:2. Aí tem Isaías 53, né, que é todo quem deu crédito à nossa pregação, né? Que acredito que todos conhecem também, que às vezes é lida até em Santa Ceia, né? O sacrifício de Jesus, né? A Isaías 61, versículo do 1 ao 3, o poder da unção no ministério de Jesus. Se eu estou falando Bíblia aqui, é Bíblia, viu? É Bíblia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aqui são as referências, porque se eu for ler tudinho, né? O tempo vai se embora. Mas aqui é se você quiser anotar, né? Quiser anotar tudo, só anotar aí. Aí assim, ainda mais. Isaías 61, do 1 ao 3, o poder da unção no ministério de Jesus. Aí Jeremias 23, do 5 ao 6, 33, 14 ao 17, Ezequiel 17, 22, Daniel 2, do 34 ao 44, do 7 e 13, aí 24 a 27, né? Os versículos. Referências messiânicas. Aí também podemos ver que Zacarias 3 e 8, 6 e 12, 9 e 9, 11 e 12, 12 e 10, 13 e 7 e Malaquias 3 e 1. Aí todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Está focado em Jesus. Sem a obra de Cristo, nada teria sentido. Muito menos um antigo pacto ou qualquer relação do homem com Deus. Vale lembrar a citação de Santo Agostinho, de Hipona, Novum, Testamente, Testamentien, Veterim Latiem, Vestum in Novo Patete. O Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Vemos só, né, a obra de Cristo. Cristo também no Antigo Testamento, né? Tem vários irmãos às vezes que a gente para escutar, para ver ali eles mostrando, né, de Gênesis ali a Malaquias, né? Jesus no Antigo Testamento. Eu já presenciei algumas vezes e é uma glória para Jesus, porque Jesus ele sempre esteve, né? Que nem lá em João diz, né? Deixa eu só ler esse texto aqui. Diz assim lá em João, porque às vezes eu vejo debates, vejo muitas coisas e diz, né? Jesus não é Deus, tal coisa, por aí vai, mas olha o que diz João, já estava voltando lá para Mateus, mas João capítulo número 1 diz assim, João capítulo 1, versículo do 1 ao 3 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós sabemos, né, que aqui em João, esse capítulo aqui, estes versículos estão se relacionando, né, ao Messias, a Jesus, né? Ele estava na antiguidade, ele está no presente e ele estará no futuro, não é? A gente às vezes, quando eu falo a palavra discutir, não é discutir de brigar, né? Discutir é falar do texto, elaborar, fazer a exegética do texto, né? Falar a hermenêutica do texto, aquilo que o texto quer dizer na exegese para nós, não usar a exegese, que é impor, né? Colocar aquilo que o texto não está dizendo para nós, mas quando a gente faz toda aquela, né? Aquela base, faz um sermão, faz como é que se diz? É um esboço, né? Tudinho ali a gente vai estudando, vai pedindo ao Espírito Santo, né? Que vai nos ajudando, tudo. E por aí mais. Porque é lindo ver o trabalhar, né? De Deus para a obra da salvação e podemos falar mais disso mais para frente. Um ponto aqui também diz assim, a encarnação, né? A gente também tem que compreender, saber como, né? Se em alguns pontos Jesus se humanizou, né? Veio de uma mulher, não por relações, né? Entre um homem e uma mulher, mas sim ali concedida pelo Espírito Santo, que isso às vezes problemas para alguns, né? Críticos, para alguns céticos, para alguém que não acredita em Deus, alguns ateus, mas, né? Porque assim, a física de hoje diz que é impossível, né? Uma mulher que girar sem ter ali o contato, né? Do homem e da mulher. Mas sabemos que quando é da vontade de Deus, já imaginou se isso aqui é uma colocação, né?
um exemplo, se Jesus tivesse vindo, né, girado de um homem e tal, o povo não acredita. Dessa forma, ele vindo assim, sem ter o contato físico com uma mulher, com um homem. Imagine, o povo não acredita dessa forma, imagine se ele tivesse vindo por um contato assim, né? Então, Jesus é puro, santo e poderoso. E demais assim, ó. E ele sabe o que faz, né? Diz assim, a encarnação foi um sucesso milagroso, olha aí, de muito valor dentro da Escritura Sagrada. A Bíblia está este acontecimento. Foi tão importante que transpassou o silêncio e chegou a ser parte da história humana. A encarnação estava profetizada e amplamente demonstrada nos evangelhos e em todo o Novo Testamento, né? Se a gente ver aqui, né? Isaías, vamos ler aqui, Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, e abri aqui, já falei por 41, mas vamos aqui voltar alguns capítulos, né? Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. É interessante, né, que a Bíblia ela se completa, né? Tem coisas que estão no Antigo Testamento, mas que lá no Novo está completando, né, as passagens do Antigo. Embora que seja o Antigo Testamento seja em hebraico, tem algumas coisas, né, em aramaico, tudo. Mas é interessante que mesmo sendo grego, né, o Novo Testamento lá mas se completa, né? Se completa as passagens. As passagens se completam. Glória a Deus por isso. Porque, veja, foi uma profecia, né? Que vem lá em Isaías, né? É a virgem conceberá e dá a luz, viu? Vai dar a luz. O seu nome será Emanuel, que é Deus conosco, né? Veja que missão, veja que algo, né? Que Deus assim ele preparou para nós, né? Que Jesus ali, o Espírito Santo, né? Preparou para nós um ser se humanizar, se encarnar, né? E vir à Terra com o plano, né? De salvação para buscar, né? Os perdidos, porque Jesus ele é tremendo, né? E ele assim, ele morreu mesmo para dar vida, ele morreu ainda, nós ainda sendo pecadores, é um privilégio, né? Aí diz assim ainda no capítulo 6, no seu versículo de número, deixa eu ver isso aqui, a anotação que está aqui é 9:6, né? Isaías capítulo 9:6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre todos os ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém, meus amados? E é interessante, né? Que eu não estou muito bem lembrado agora. Eu não sei nem se estou lembrado também se vai ter alguma anotação para aqui. Mas para essa promessa aqui acontecer, né? De Isaías, eu não sei se foi 600 anos. Eu não estou muito bem lembrado a data mesmo, né? Mas a gente vai dialogando mais para frente. E tem algumas referências também, né? Se você quiser anotar aí, Lucas capítulo 1, versículo 31, Lucas 2:7, Romanos 8:3, né? E Timóteo capítulo 3, versículo 16, e Evangelho de João. Evangelho não, é Carta de João, Primeira Epístola de João 4:2, né? Entre outros, a encarnação foi realizada por Deus com um propósito. Vamos ler aqui, né? E tem o seu ponto mais alto na ressurreição, né? Vamos aqui ler. Deixa eu ver aqui Romanos. Eu acho que Romanos vai falar sobre o que eu falei agora, né? O ponto, né? Deixa eu só conferir aqui. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus envia no seu Filho, em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Que versículo maravilhoso, né? Agora vamos ver uma referência aqui no Evangelho de João, né? Evangelho de João, capítulo 12.
capítulo 12, versículo de número 27, diz assim. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, diz: Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Ou seja, Jesus, ele, né, veio cumprir tudo, veio cumprir o propósito, né, como eu acabei de ler aqui agora. Aí diz assim, no mesmo Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, diz assim: Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Aí, interrogação. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Tem um ponto aqui, né, que eu queria falar um pouco. Porque assim, né, às vezes, né, estamos vendo que Jesus, ele veio com um plano, né, vemos em Isaías 7, 14 ali, né, estamos vendo aqui nesses versículos em João 12, né, João 12 e 27, João 18, 37, certo. Há quem diga, alguns, né, pode assim comentar, né, você tá vendo? Judas, ele traiu Jesus, né, tudo sabemos, logicamente, lógico, a gente lê na Bíblia, né, mas assim, mas é uma parte assim que eu já vi irmãos comentando, e eu creio dessa forma também, né, alguns dizem, já imaginou se Jesus, se Judas não tivesse traído Jesus, né, não tivesse ali feito aquela traição, né, para que não tinha acontecido aquilo com o nosso Jesus tudo, mas só que nós temos que entender que Jesus, ele já veio com esse plano, irmãos. Ele já veio com o plano de salvação. A gente vê nos livros do Antigo Testamento, vê do Novo, a gente vai entendendo, vai elaborando, vai explanando a palavra de Deus. Quando eu digo explanando, é analisando os textos, vai lendo devagarzinho, vai pedindo ao Espírito Santo que vai nos ajudando. E a gente vai entendendo cada vez mais, né? Há quem diga que se Judas não tivesse, não é? Se Judas não tivesse traído Jesus, não teria acontecido tudo aquilo que aconteceu com Jesus, que nós conhecemos a história, né? Em Mateus 28, Marcos 16, eu acredito que é Lucas 24, João 20, né? Da ressurreição tudo. Mas assim, se mesmo que se Judas, isso aqui é uma visão bíblica, né? Mesmo se Judas ainda não traz Jesus, pela visão bíblica, eu acredito que Jesus tinha ali se entregado da mesma forma. Porque ele veio com essa missão, né? A gente vê e entende que é uma missão que Jesus veio para nos salvar. Não havendo a morte, como haveria assim para nós aquela porta, né, para se chegar a Deus, se não fosse Jesus? Ou seja, Jesus veio com um propósito. Judas o entregando ou não, vendendo ele ou não, foi 30 moedas de prata, né? Acredito que foi 30 moedas de prata. Mas Judas entregando ou não, eu acredito que o Senhor Jesus, ele teria, não sei a forma, né? A gente não sabe, mas estou aqui, vim para me entregar. Eu não sei a forma que ele poderia fazer, mas eu acredito ali que ele teria se entregado da mesma maneira, porque essa é a missão, não é? Essa foi a missão e essa foi a missão que o nosso Jesus recebeu e ele cumpriu. Subiu naquela cruz, se esforçou por nós, porque é um esforço. Eu dizia hoje, né, numa oportunidade que Deus me concedeu pela misericórdia, porque não temos nada, mas eu dizia numa oportunidade hoje que eu recebi. O que manteve Jesus na cruz. Eu acredito que eu até falei na quarta parte. O que manteve Jesus na cruz. Há quem diga, eu falei dessa forma que estou falando aqui, há quem diga que foram os pregos. Realmente, os pregos fizeram parte para segurar ele na cruz, certo? Mas o que fez ele permanecer mais ainda, fez assim, que ele quis permanecer mais ainda, foi o meu pecado, foi o teu pecado, foi os nossos pecados. Porque homem algum poderia nos limpar. Mas ele foi lá, pagou alto preço, não preço de ouro, não preço de prata, não preço de joias, não preço de diamante, mas preço de sangue com a vida para me ajudar e te ajudar como pecador. Glória a Jesus. E se não for ele, Jesus, aquele que um dia subiu naquela cruz no Gólgota, lá, por ninguém, nem outro meio,
há salvação. Ou é por ele, ou infelizmente são vão. Me permita até falar esta palavra. Ou é por ele, ou não há outro meio de salvação. Eu não vi até hoje outro meio. Posso ter me enganado com algum meio, quando não era cristão, quando assim não acreditava, assim, não tinha a Bíblia como minha, né? Como minha regra de fé. Mas quando você para escutar, para ouvir e também começa a estudar e ver, você entende. Ou é por Jesus, ou não é por mais ninguém. Porque não foi eu, não foi nenhum humano, nem foi nenhum dos maiores pregadores que se entregou na cruz. Mas foi Jesus que um dia foi lá e disse: está consumado. Por aqueles que ainda também hão de nascer, está consumado por eles todos. Glória ao nome de Jesus. Como é bom falar de Jesus. Como é bom falar de um ser que se humanizou, 100% Deus, 100% homem. A gente sabe que muitas vezes Jesus ele fazia coisas, né? Fazia ali nos evangelhos a gente vê que ali ele usava, né, assim, né, da sua divindade, mas ele é 100% Deus e 100% homem, não é? Ou é por Jesus, ou infelizmente não dá para se alcançar a salvação. Ou é pelo Emanuel de Isaías 7,14. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ou não há outro meio de salvação. Ou é por Jesus que quando aquelas mulheres foram lá, correndo, né? Naquele túmulo, em Mateus 28, a gente também vê nos outros evangélicos, também seus notas são parecidos, mas se não for por aquele Jesus que quando foram lá no túmulo, e chegaram lá e disseram, aleluia, glória a Deus, ele não está mais aqui. O que foi crucificado, aquele Jesus que foi crucificado, ele não está aqui porque já ressuscitou. Como tinha dito. Glória ao nome de Jesus. E eu me alegro, irmãos. Eu me alegro. Sei que aqui é um ensinamento, sei que aqui é algo assim mais, né? A gente vai falando, vai dando pausa, vai falando versículo, mas eu me alegro porque Jesus, ele dá salvação. Foi esta a missão pelo nosso Salvador que subiu lá naquela cruz e disse: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, que tristeza, Jesus entrou ali, né? Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados, as nossas culpas, nos separa de Deus. E Jesus ali estava carregando todo aquele pecado, toda aquela culpa, não é? Para si. Então ele diz aquela frase, né? Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Numa forma de que ele tomou para si as nossas culpas, os nossos pecados. É quando você faz uma compra, né? Tá lá, lá todinho, mas você tem que ter pago, tem que ter pagado, né? Para você sair aquela nota e você ir embora para casa, não é verdade? Então foi isso que Jesus fez. Ele pegou assim, ó, uma expressão, toda aquilo ali, ó, foi como se fosse numa folha assim, bem grande, de cada um, né? Isso aqui é uma conjectura, né? Klebs, mas é muitos pecados. Não sabe nem pra onde a folha vai, o rolo de folha. Aí ele pegou. Aí pegou de outro, saiu pegando de tudinho, assim, isso é uma conjectura, né? Aqui. Quem é que vai pagar? Quem é que vai poder pagar esses pecados? Quem é que vai poder pagar esse pecado? Aí Jesus pegue na cruz do Calvário. Eu vim para esta missão. Foi para isso que eu vim a esta terra. Glória ao nome de Jesus. E nenhum outro há. E nenhum outro há. Eu falava nesta noite, né, que o Jesus que servimos não é de estalto, não é aquele que às vezes colocam, né, numa cruz, usam um crucifixo, algo assim, mas não é aquele Jesus. O nosso Jesus é aquele que disse a Maria: não chore. Vamos ler aqui. Deixa eu ler só rapidamente, só para continuarmos o estudo. Como é bom falar de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Diz assim. Cadê? Deixa eu ver aqui só.
E depois imediatamente dizia aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que vai diante da Galileia, cadê? Deixa eu ver. Eu acho que é em Marcos, né, que diz que ela estava, glória a Deus, chorando, né? Glória a Jesus. Deixa eu só verificar aqui rapidamente, porque esse versículo é muito forte para o nosso coração. E eu estou sentindo assim, né, que Jesus está falando através da sua maravilhosa palavra. É um ensinamento, mas quem disse que ele não fala através? Porque é a palavra dele, né? Deixa eu ver aqui, só diz assim, entrando no sepulcro de um anjo. Glória ao nome de Jesus. É em João, né? É em João. Não, é porque cada evangelho tem o mesmo significado, tem a mesma, né? Mas assim, como são 4, né, evangelhos, aí tem algumas diferenças e até alguns mais explicados. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. Diz assim, ó, começando do versículo número 9, diz assim, porque ainda não sabiam a escritura, que diz, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 9, diz, peço até desculpa, né, porque demorei aqui um pouquinho a achar, mas diz assim, porque ainda não sabia a escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Porque aí jazer o corpo, não, cadê, peraí, perdão, tornaram sim os discípulos para casa, aí diz, e Maria estava chorando, fora junto ao sepulcro, versículo 11. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles, mulher, por que choras? E ela lhe disse, porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, glória a Deus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu levastes, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me tenhais, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que virá o Senhor e que ele lhe dissera isso. Mas veja só este versículo 15, né? Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscai? Glória ao nome de Jesus, né? Que versículo fortíssimo para o nosso coração. Olha o que Jesus disse àquela mulher, quando ali, né, alguns os evangelhos dizem que ele estava levando aromas, né, aromas, tudo, para embalsamar, né, o corpo de Jesus. Mas veja, glória ao nome de Deus. Jesus disse, tá chorando por quem? Tá buscando quem? Né? Ali o próprio Jesus já falando, ressuscitado com aquela mulher. Meu Deus, que impacto. Eu acredito assim, pelas palavras da Bíblia, né? Pela palavra inspirada de Jesus, aquela mulher teve, né? Porque estava buscando alguém que ainda pensava que estava morto, né? É tanto aquela pergunta, se o Senhor levou, né? É hortelão, não? Deixa eu só conferir aqui rapidamente. É hortelão, né? Se o Senhor levou para algum lugar, né? Me diga, aquela preocupação. Aí Jesus de Maria, ela, né? Glória a Deus por isso. Ou é Jesus, irmãos, na nossa vida, ou infelizmente não tem como prosseguir. Ou é Jesus na minha e na tua vida, ou é o Jesus ressuscitado. Hein? Eu estou falando do Jesus ressuscitado na minha e na sua vida. Ou é aquele Jesus que se entregou na cruz, mas não está mais lá e ressuscitou, como Maria o viu e apreciou, ou infelizmente é um segmento muito errado e um propósito errado. Mas se o propósito é dizer, eu creio no Jesus que deu brado na cruz, que se entregou por mim, mas ressuscitou ao terceiro dia, este
é o meu e o teu Jesus certo, para o qual estamos seguindo. Glória a Deus. Agora vamos ver, né? Vamos sair desse ponto, porque Jesus, ele é assim, irmão. Jesus, ele é tremendo. Só Jesus pode fazer. Só ele pode fazer. Não temos nada. Não somos, assim, quando eu digo não somos nada, é numa parte que, comparada a ele, não somos mesmo. Não adianta, não adianta. E é porque somos e mais semelhante de Deus, né? Aí é outro assunto que nós vamos entrar agora. Mas quando comparamos e vemos Jesus na palavra dele, a gente, meu Deus, meu Jesus, como eu sou pequeno e o Senhor é tão grande, não é? Mas vamos dar. Eu estou sentindo, pela misericórdia de Deus, a graça de Jesus, viu? Através desse ensinamento. Porque quando a gente fala de Jesus verdadeiramente, quando eu digo assim, verdadeiramente assim, tá falando a sua palavra e não nossas palavras, ele se faz presente. Ah, como eu creio na presença e inspiração de Jesus nesta noite. Porque a honra e a glória é para ele. Quem foi que ressuscitou? Quem foi que morreu e ressuscitou? Foi ele. Então a glória não é para mim, a glória não é para você. A glória não é para ninguém. É para Jesus, que é aquele lá do versículo 7, capítulo 7, versículo 14 de Isaías, cumpriu a promessa de vir, se entregar e dar a vida aos que se havia perdido. Mas vamos continuar, porque é que nem eu digo, quando a gente fala de Jesus, meu Deus, ele vai dando um assunto, é ele, irmão, é dele, é por ele. Todas as coisas são através dele, aquilo que é para o bem, não é? Vamos lá. Outro ponto aqui é seu nascimento. Jesus foi concedido sendo Maria virgem. Não houve ação do homem, é o que eu estava falando agora, né? Que ali não teve o contato do homem com a mulher, ali foi um presente que Maria. Irmãos, eu acho que eu acredito que eu falei em algum vídeo das quatro partes, não sei se foi no da quarta parte que eu falei. Maria, meu Deus, que mulher, Jesus. Que mulher foi escolhida, né? Assim, né? Ela recebeu, foi um presente, irmãos, que ela recebeu ali, né? Concedido pelo Espírito Santo, né? Que os anjos ali entregaram aquela mensagem, tudo. Que presente Maria recebeu, porque ela deu à luz, né? Ela deu à luz a um ser chamado Jesus para Salvador do mundo. Que glória para Jesus, não é? Nem a glória ela aqui para si, porque ela sabia também da sua missão. Ela sabia que ela foi escolhida, mas para também com um propósito, para ter o Salvador e nosso Criador, nosso que formou, né? Está desde a criação, Jesus Cristo, não é? Isso é alguns pontos também que a gente pode falar também depois, né, sobre o seu nascimento. Ele precisou se humanizar, ele passou fome, sede, angústia, chorou, né? Ele teve assim as necessidades que um homem, que uma mulher também tem. Ele experimentou, não é? Ele experimentou a vida humana, né? Ele não experimentou da parte de pecar, né? Ele foi tentado, mas não pecou, como diz lá em Hebreu. Mas ele tudo foi tentado, mas não pecou. Acredito que é em Hebreus que fala. Estou muito bem lembrado qual é o capítulo agora, mas eu já vi esse versículo, se não me falha a memória, é lá em Hebreus, não é? Em tudo foi tentado, mas não pecou. Ele experimentou, né, as coisas humanas, assim, as que eu disse, né? Fome, sede, angústia, alegria, né? E etc. Mas vamos continuar aqui. O anjo disse a Maria, que escolha, viu? Que escolha, glória a Deus. O anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35, né? Vamos aqui abrir a Bíblia. Em Lucas capítulo 1, glória a Jesus, glória a Deus. Versículo 35 diz assim: E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Desculpe aí, meus amados irmãos. Será chamado Filho de Deus. Viu por aí? Foi um presente, irmãos. Foi, meu Deus do céu.
foi um presente dos presentes que aquela mulher recebeu. Ela dá luz, né? Ela dá luz ao nosso Salvador Jesus. Veja só aqui, é um ponto, podemos dar uma pausa aqui, não é? Podemos dar uma pausa aqui, não é verdade? Para falar um ponto aqui rapidamente, né? Infelizmente tem alguns que Maria ela foi privilegiada, devemos respeitá-la, mas ela também foi humana. É o que entendemos e vemos pela Bíblia. Não vemos em momento algum alguém se ajoelhando a Maria e adorando. Talvez em partes, pode ter acontecido, né? Ali, mas a Bíblia não relata. Pode ter acontecido, mas a Bíblia nem relata. Já começa por aí, né? A Bíblia não dá assim a ênfase, né? Para a adoração a Maria, toda a gente respeita ela, eu respeito, assim, né? Ela não existe mais, já morreu, tudo bem, mas assim, mas a gente, mesmo quando a pessoa morre, né, que é de Deus, que é de Jesus, tudo, a gente continua o respeito, entendeu? A pessoa não vai xingar ninguém jamais, né? Mas assim, a gente tem o carinho assim, né? Nós precisamos falar por Maria, tem o respeito. Ela foi a mãe do Salvador, irmãos. Ela foi a mãe do Salvador, escolhida ali, né? Naquela época. Mas a adoração, infelizmente, eu acredito. Isso é uma visão, uma perspectiva que eu vejo assim. Se Maria, ela tivesse hoje, dia de hoje aqui, ele ia dizer, não faça isso não me adore não. Adore a meu filho que eu tive ele, que ele sim é o salvador do mundo, né? Que ele sim é por ele a salvação, não é? Eu acredito que ela poderia falar até dessa maneira, e se visse alguém adorando ela ou se ajoelhando a ela dizia, se levante, não, o salvador não é não, o salvador é meu filho, que eu fui escolhida, né? Ela já recebeu aquele milagre, já teve aquela revelação de Deus, não é? Então ali eu acredito, irmão, que ela tinha a visão bíblica, assim, ela tinha a visão, né? A perspectiva que quem era que estava concedendo a ela ali, a Jesus, não é? Então tá aqui, veja, Jesus morreu, Maria ainda estava viva, não é? Mas veja, quem ressuscitou? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eu pergunto, Maria morreu e Maria não ressuscitou, não é? Maria não ressuscitou. Então, às vezes, muito tem, assim, é uma fala quando estamos... Eu estou falando... Irmãos, eu não estou colocando nem religião aqui neste vídeo, né? É só me dizer qual é a placa da igreja que eu estou pregando até agora. Eu não estou... Assim, eu faço parte da denominação? Faço. Mas eu não, assim, eu não estou nem enfatizando, assim, né? Dizendo, não, é por causa de tal religião, é por causa de tal religião, não. Irmãos, eu estou falando, e amigos, né? Pela Bíblia, pela palavra de Deus, não é? Eu não estou falando aqui, não é porque eu sigo tal religião e tal. Não, eu estou falando aqui, certo que eu faço parte da denominação, não é? Mas o que eu estou enfatizando aqui, falando, é a Bíblia, irmãos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos revela, que já está revelada aqui, né? Mas ela nos ajuda a ver e a enxergar mais ainda, que é só Jesus. A adoração é só para Jesus. Quem foi que morreu na cruz? Foi Maria? Não, mas ela deu a luz a Jesus, que foi o Salvador. Naquela cruz, devemos respeitá-la, mas não adorá-lo, né? Mas sim só a Jesus. E por aí a gente vê mais textos, né? Que dá a entender que Maria, assim, ela foi uma mulher de Deus, realmente, escolhida por Deus, né? Separada, mas infelizmente a adoração, preces, né? Curvamento, né? Ajoelhamento, tudo. A ela não. A Jesus sim. Ela teve o Salvador, foi escolhida, né? E em partes sabemos e acreditamos e temos respeito por Maria. Mas a adoração, jamais. Né? A Bíblia não nos ensina isso e não nos leva a essa parte. Ela deu a luz ao Salvador, mas ela não deu a luz ao Salvador e por que também ela não salvava, ou não salvou, ou não morreu na cruz, né? Fica vários questionamentos aí que a gente pode conversar mais, explanar mais a palavra de Deus. Diz assim, o termo te cobrirá, né? Episquiazo significa ocultar, ou seja, o Espírito Santo envolveu Maria para que o menino não fosse contaminado pela natureza humana caída, para poder ser chamado filho de Deus, não é? Este milagre é o que fica refletido nas palavras do apóstolo João. E o verbo se fez carne, que assim, não é o mesmo versículo que eu vou falar aqui, mas os versículos ali, né, capítulo 14, capítulo 1 e versículo 1, 2, 3 ali, né, que diz que o verbo sempre esteve no princípio, né? Mas isso aí já é outra parte que a gente pode entrar, diz assim, e o verbo se fez carne, né? O apóstolo João falando.
está relatado aqui, né? No Evangelho de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo número 14. Não é? Se você tem a Bíblia, se você quer conferir, se você quer anotar, fique à vontade, porque eu sei que Jesus ele está falando através dos seus ensinamentos, porque assim, nós estamos aqui com a Bíblia, mas a palavra não é de irmão Clebson, não é do amigo Clebson. A Bíblia está aqui, mas a palavra é dele, entendeu? A palavra dele está aqui. Eu estou falando, eu estou sendo assim, só um porta-voz, né? Estou sendo assim, só uma boca que está transmitindo, mas a palavra é dele, não é minha, não é? Então falamos daquele que nos chama e nos convida, né? Ele nos salvou e etc, mas para fazer isto, irmãos, para transmitir, para falar de Jesus, né? É tão interessante que é Jesus nas Escrituras. Glória a Jesus. Diz assim, é o propósito da encarnação, né? Diz assim, podemos resumir o propósito da encarnação em 7 razões principais. Vai ter alguns textos bíblicos. Se os amados irmãos quiserem, ó, anotar, só anotar, viu? Para depois estudar mais, né? Ver mais direitinho com calma, escutar, né? E ir acompanhando sem nenhum problema, porque aqui que estamos falando é a Bíblia. Não é? Só de uma pausazinha aqui para molhar a garganta, porque a garganta às vezes só misericórdia. Mas diz assim, o propósito da encarnação. Podemos resumir o propósito da encarnação em 7 razões principais. Revelar-nos a Deus. Revelar-nos a Deus. Aí, o poder de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2. A sabedoria de Deus. Evangelho de João, capítulo 7, vou falar mais um pouco devagar, né? Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. Aí diz assim, a glória de Deus, segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Aí diz, o amor de Deus, que é um versículo muito conhecido, acredito. Às vezes até quem não é evangélico, né? Quem assim não é evangélico, acredito que sabe desse versículo, né? Eu acredito que é um dos versículos, né? Tem aquele lá também, que até pessoas que assim não são crentes, né? Às vezes tem carro, cita, às vezes tudo, né? Que é o Salmo 23, né? Mas aqui, esse versículo aqui também, acredito que é um dos mais conhecidos da Bíblia, né? Também que é Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16, né? É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que ele todo mundo crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acredito que muitos conhecem esse versículo, muitos, né? Acredito que muitos conhecem. Alguns ainda podem não conhecer, mas acredito que a maioria conhece. Aí diz assim, manifestar a natureza que compraz a Deus. Lucas, capítulo 3, versículo 22, Mateus, capítulo 3, versículo 17, 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Acredito que eu vou até conferir aqui, mas acredito que esse capítulo 2 aqui, né, falando sobre que Deus, alguns vídeos até eu comentei, né, é isso mesmo, porque é um só Deus e é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né, o único mediador. Mas não é um assunto assim que vamos elaborar por agora, né. Podemos mais lá na frente um pouco, nesse vídeo, em algum outro vídeo, e etc. Diz assim, para ser misericordioso e fiel como sacerdote, para poder ser rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo número 6. Diz assim, apresentar oferta pelo pecado. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Hebreus capítulo 9, versículo do 11 ao 14. Aí, eu estou dando muitas referências aqui, mas se os irmãos quiserem anotar e depois conferir, não tem nenhum problema, amém? É porque eu gosto de, assim, falar e também a gente dá versículo bíblico, né? A gente tem que dar versículo bíblico. Porque se eu for só falar aqui, meu Deus do céu, o tempo vai se embora tudo. Daqui a pouco a gente não tem nem falado da Bíblia, não é? E o importante aqui, e a razão aqui, é falar da palavra de Jesus, da palavra de Deus, né? E da palavra do Espírito Santo. Vamos lá. Como sacerdote misericordioso e fiel, vive para sempre, para interceder pelos que se aproximam de Deus, por meio dele. Hebreus capítulo 7, versículo número 25. Aí ainda diz, para destruir as obras do diabo. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Não é? Aí diz, para ser a cabeça da nova criação. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 29. E Epístola de João, capítulo 1,
Primeira Epístola de João, né? Porque são três, eu disse só a epístola. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Ainda diz assim: para se sentar no trono de Davi, Jesus era da linhagem de Davi, por essa razão, deu uma contemplação à promessa de Deus feita a Davi. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 42, e Romanos, capítulo 1, versículo 3, para ser redentor da humanidade. Você vê que eu dei aqui muitos versículos, né? Capítulos, versículos, tudo. Romanos, né? Evangelho de João, Epístola de João, Hebreus e muito mais. Mas assim, Colossenses. Mas você pode, assim, você que está escutando, né? Que estiver vendo esse vídeo, pode parar, assim, né? Se quiser ouvir, voltar tudo com calma, analisar, ver os textos, né? Sem nenhum problema, né? Com calma, né? A pessoa vai vendo, vai entendendo, vai observando, né, o que Jesus ele está dizendo para nós, não é? Aí diz assim ainda mais, como Jesus Cristo é Deus, como Jesus Cristo é Deus e homem perfeito e único, que teria os requisitos necessários para poder ser o redentor da humanidade. Ser homem era imprescindível para cumprir o propósito da redenção. Levítico capítulo 25, versículo 47 ao 49. Além disso, não foi uma redenção imposta, mas voluntária, não é? Aí Marcos capítulo 10, versículo 45, Evangelho de João capítulo 10 e versículo de número 15, não é? É como disse, estou falando aqui muitos versículos bíblicos, tudo, mas é só conferir sem nenhum problema, que você vai ver na palavra de Deus que cada versículo, né, vai se encaixando, cada, né, capítulo e tudo mais. Diz assim, mas há um terceiro ponto, né? Vamos entrar aqui num terceiro ponto que diz assim, as duas naturezas de Cristo e seu caráter. Diz assim, devemos aceitar e afirmar as seguintes 4 afirmações para poder dizer que temos uma imagem completa e bíblica de Jesus. Vamos lá. Jesus é Deus, Jesus é homem, a natureza humana e divina de Cristo são distintas, a natureza humana e divina de Cristo formam uma só pessoa, glória a Deus por isso. Aí diz, mais na frente, a união das duas naturezas de Jesus é o que se conhece como a união hipostática, um dos textos mais representativos, e a declaração do apóstolo Paulo, sem dúvida grande, é esse ministério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aí diz assim, Paulo fala de um ministério que se encerra na pessoa de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Oculto desde os séculos e é agora manifestado aos santos. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e Efésios capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Veja só, né? Que propósito, né? De Cristo assim, né? Vir na terra, ser adorado, ser, né? Foi entregue, fez vários milagres, tudo. Mas só que ele subiu, né, irmãos? Ele subiu acima de novo, né? Para a glória. Né? Quando a gente se refere a glória assim, recebido em cima na glória, né? Estar junto de Deus, né? Porque a glória é somente para Ele. A glória é só dele, né? E isso não cabe nem ao ser humano. Porque Deus quer... Deus não deve explicações, né? Muitas coisas Deus não vai explicar. É só para Ele. E acabou-se. Não tem mais nem o que discutir. Às vezes a gente para ter um assunto porque dali a mais. É igual tipo assim, ó. A gente não pode falar no silêncio da Bíblia, né? A gente pode imaginar, pode conjecturar, pode abrir um parênteses, né? Mas tem coisa na Bíblia que há em silêncio. E a gente até tem uma resposta, mas às vezes não é a resposta que a Bíblia está dizendo. Um exemplo assim, alguém pode perguntar a nós e a gente dá uma resposta, dizer, ô, irmãos, disso aí eu não sei, você já está dando uma resposta. Eu não sei, irmão. Eu já estudei, mas é um pouco a gente entende, mas né? Por aí vai. Porque tem coisa que só cabe a Deus. A resposta eu posso dar, você pode até dar. Mas às vezes não é o que a palavra de Deus está dizendo. Ou seja, falar o silêncio da Bíblia, né? A gente não pode jamais falar no silêncio dela. Tem coisas que Deus ali fica em silêncio e a gente não pode trabalhar nestes silêncios de Deus, não é? Porque tem coisas que Deus revelou ao homem, agora tem coisas que Deus realmente não revelou ao homem,
e nem vai revelar, vai ficar só para ele, e acabou-se. E ele não, ou vai até falar nessa expressão assim, né? É para mim, para você. Não, a palavra aqui é para nós dois, né? Nós dois, você que está assistindo, mulher, homem, não sei. Mas assim, tem coisas que ele não vai revelar e acabou-se, não é? E assim, e nem adianta, né? Nem adianta, porque tem coisas que é do interesse de Deus, e eu e você mesmo que se interessar por aquele assunto. Deus não vai, porque assim, ele não deve a mim e nem a você, né? Estou usando até essa expressão assim, né? Ele não deve a mim nem a você assim, nessa parte, né? Porque tem coisa que pode se espernear, pode fazer o que quiser, mas Deus não vai revelar, porque é só para ele. Amém? Acredito que os amados entenderam, né? A minha expressão que eu quis falar assim. Diz assim, mãe. A deidade de Cristologia, né? Na Bíblia encontramos várias passagens que demonstram que Jesus é total e completamente Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que é o mesmo evangelho que a gente leu, o quarto evangelho, né? Que a gente ali leu do capítulo 1, aí leu o versículo 1, 2 e 3, e ainda depois a gente leu o versículo 14, ainda agora, né? Aí diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O único, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, né? Outras referências. João, capítulo 20, versículo 28, né? Aí Romanos, capítulo 9, versículo 5, Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 7, Tito 2, 13, Hebreus 1, 3, 8, 10 e 2 Pedro 1, 1. Veja quantos versículos bíblicos tem, né? Para nós, para a gente se quiser estudar cristologia, se quiser a gente estudar mais a fundo sobre Cristo, tem tantos versículos que, meu Deus do céu, glória a Deus por isso, viu? Versículo é o que não falta, né? Falando a respeito de Cristo, Cristo nas Escrituras, né? Cristo no Antigo, Cristo no Novo Testamento e por aí vai. Aí diz assim mais: historicamente existem duas correntes principais que combatem a deidade de Jesus, como veremos a seguir: hedionismo ou adocionismo. Essas concepções heréticas foram ensinadas durante o século I por algumas seitas judaicas, afirmando que o poder de Deus veio sobre Jesus para cumprir o seu rol messiânico. Aí tem arianismo, né? Esta mentira se tornou mais, eu estou falando aqui, né, de algumas coisas que também são heresias, né? Que tem gente que diz que Jesus não é Deus, né? Não acredita que Jesus veio, não acredita que Jesus se humanizou. Ah, não, veio de um homem, veio, né? Perdão, né? Veio de uma mulher, não sei o que, não acredita, né? Mas em parte nós que somos assim, seguimos a regra de fé, que é a única Bíblia, a palavra de Deus, a gente entende e vê que Jesus sim, ele veio de uma mulher, veio com uma missão, se humanizou para experimentar, né, a vida humana, que eu falei ainda agora, não vou repetir novamente, diz assim, quando eu digo repetir assim, né, não vou repetir tudo, mas teve fome, sede e etc, e por aí vai, né? Ele diz assim: esta mentira se tornou mais influente e se difundiu no princípio do século IV. Ela nega a natureza divina, eterna e completa de Cristo e sustenta que Jesus foi o primeiro e o maior de todos os seres criados. Essa heresia foi descartada pelo Concílio de Niceia no ano de 325. Aí diz: diante dessas heresias, o mais importante, além da evidência escritural, é comprovar que a deidade de Cristo pode ser revelada de maneira pessoal e definitiva, nele pelo qual não existe outra forma possível de escapar do âmbito racional. Né? Eu quero ler aqui Evangelho de João. Vamos ler dois textos, né? Evangelho de João, capítulo de número 1, né? Capítulo número 1, versículo 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer, né? E a gente também tem um detalhe aqui nesse versículo que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém ou Filho unigênito. A gente sabe que o unigênito é único, né? A gente sabe que primogênito é primeiro. Quando uma mulher, né, tem um filho, tudo, né? Que até às vezes coloca uma foto, né? No aniversário, algum culto da gente vê lá, né? Às vezes tem. Agradeço a Deus pelo meu primogênito, né? Eu tô falando assim, é questão bíblica e questão, às vezes, também que tem pessoas até que não são crentes, né? Bota assim, né? Meu primogênito, né? Que é primeiro tudo. Mas aqui veja que tá dizendo unigênito, ou seja, único, né? Jesus foi o único. Filho de Deus, assim, da parte de salvação, né? Veja, tá falando único, único. Ninguém morreu
numa cruz para salvar humanidade, nações, outras pessoas. E se morreram, infelizmente, fizeram à toa, porque fizeram sacrifício, perdão até a palavra, de tolos, porque ele é o único, o unigênito, que veio com essa missão. Não é? Ainda diz assim, Evangelho, no mesmo Evangelho, né, de João, só que agora no capítulo 14, e seu versículo de número 9. Né? Deixa eu só conferir aqui, Evangelho 14, versículo 9, diz assim, cadê? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, né? É naquela passagem lá, né? Não se turbe o vosso coração, né? Aí disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aí a palavra que ele deu, né? No versículo 10 a gente diz assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras, né? Tem pessoas que dizem, não, mas Jesus não é de Deus, Jesus não... Não, Jesus é só uma criatura criada, acabou tudo, ele não é poderoso. Mas está aí. Este versículo ele tem muito mais outros, né? Que ele diz que foi dado todo o poder, tudo. Aí tem gente que diz, aí, tá vendo? Que Jesus, assim, Deus deu a ele todo o poder, ele não tinha. Irmãos, aí é da parte, né, humanizada, da parte que a gente às vezes tem que saber, né, definir, né? Jesus como Deus da parte da Trindade, porque nós sabemos que a Trindade são só em três pessoas distintas. É porque às vezes antes também era meio complicado entender, né? Eu dizia, não tem como não. Dizia um dentro do outro, né? Deus, Jesus, Espírito Santo. Mas só que assim, são três pessoas distintas, mas assim, eles têm os mesmos pensamentos, eles têm a mesma natureza, um que um pensa, o outro tá pensando, entendeu? É tipo, Jesus pensa, um exemplo, Jesus, isso é uma característica, né, que ninguém sabe da mente de Deus jamais, mas uma característica assim de pensamento, vou falar para vocês aqui um exemplo, né, tipo assim, Deus assim, um exemplo, pensa assim, né, vou realizar uma obra, né, vou fazer vou dar um livramento ali a tal pessoa, um exemplo, né, Jesus também pensou a mesma coisa, Espírito Santo pensou a mesma coisa. A gente pode, noutra parte aqui, não vou fugir do assunto, né? Mas a gente pode aqui um dia falar de trindade, né? Tudo. Mas é a mesma natureza, a mesma essência, mesmo poder, mesmo pensamento, entendeu? Eles são três em um só em quê? Né? Nessa parte aí, não é verdade? Mas são três pessoas assim, distintas, né? A gente tira isso quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo, né, desceu assim como uma forma de uma pomba, e a voz de Deus, né, esse é meu filho, e quem me compraz, e a gente pode ver em outras partes, né, quando ali há a palavra plural, né, e aí desçamos, e aí, né, por aí vai. Mas são outros assuntos que não vamos entrar agora, né, isso aqui é só para a gente saber um pouco, né, que tem pessoas que dizem, tá vendo, que ele teve que pedir, teve que receber e tal, mas a gente sabe que Jesus Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem, né? Mas e por aí, etc., a gente pode pensar depois nos assuntos sobre a Trindade. Amém? Deus abençoe. Vamos continuar aqui, né? Diz assim, a humanidade de Cristo, desde o momento de sua concepção, não é? Cadê? Deixa eu só voltar aqui. Desde o momento de sua concepção, virginal, a natureza divina de Jesus se uniu de maneira permanente à sua natureza humana. O então encarnado Filho de Deus, né? Que é o que eu disse também, que ele precisou se humanizar, precisou se encarnar, precisou vir de uma mulher, né? Para entender ali, para nos entender como seres humanos. Né? Veja que assim, que plano de Deus, né? Eu entendo às vezes assim, eu vou falar pela minha fala, não é? Eu vou falar assim, pela uma fala minha assim. Eu entendo às vezes que alguns duvidem, né? Que alguns, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, Jesus, todo poder, tem toda a glória, né? Deixou um lugar de glória para salvar um ser humano que nem eu. Como assim, né? Tem vezes a gente não compreende. Mas isso aí a gente vai compreendendo pela Bíblia, a gente vai entendendo, né? Tem gente que se acha não tão merecedor ao ponto de dizer assim, embora que não merecemos, é a graça, entendam. Mas tem gente que diz assim, Jesus não veio não, é para morrer por ninguém não. Eu não mereço. Exatamente, é por isso que ele veio, porque você não merecia, mas ele veio para nos dar graça. O que é graça assim, né? Que a gente pode falar um pouco de graça aqui. Graça é algo imerecido. Como assim? Mesmo sem eu merecer, ele me dá a salvação. Mesmo sem você merecer, se você dizer, eu não mereço, mas eu te agradeço, Jesus. Mesmo sem você merecer, mas ele diz, eu vim para isso, para morrer por você.
e para te dar salvação. Tá entendendo? Foi para isso que Jesus veio mesmo. Porque nós não merecíamos. Nós não merecemos ainda. Não merecemos, mas mesmo assim ele veio, fez a missão e se entregou. É uma graça imerecida, mas que ele dá. Não por merecimento, mas a graça dele sobre nós. Mesmo nós sem merecer, mas ele dá. E glória a Jesus por isso que ele dá. Tá bem? Vamos aqui continuar. Diz assim: Jesus teve um nascimento humano e uma genealogia humana. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e versículo 4, versículo 4 e 5, né? Do capítulo 4 de Gálatas. Aí diz assim: Jesus teve um corpo humano que cresceu. Lucas capítulo 2, versículo 40 e 52, né? Se os irmãos quiserem conferir. Teve necessidades tais como fome, sede, cansaço e até chegou a morrer, né? É o que eu estava falando, né? Jesus teve fome, teve sede, teve cansaço, teve alegria, chorou, né? Ali em 11, aqui não está falando chorou, né? Mas assim, escrita aqui, mas talvez fale mais para frente. Mas assim, a gente vê ali que Jesus chorou naquela parte também de Lázaro, né? 11:35, né? Do Evangelho de João, né? Jesus chorou, tá entendendo? Então, Jesus, ele tinha sentimento, né? Ele, assim, era uma pessoa também assim, sentimental como a gente, né? Então, por isso que ele veio, né? Para experimentar, né? Os sentimentos, tudo. Como disse, Jesus foi tentado, né? A gente é tentado, tudo, a gente entende essa parte assim, da tentação, tudo. Embora seja uma área assim, da armateologia, né? A doutrina do pecado, mas veja que até Jesus também foi tentado, perdão pela palavra, que assim, né? Eu já ia errando assim, Jesus pecou, mas foi um erro, sem querer. Mas veja, Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação, não é? A gente pode continuar aqui, né? Teve necessidade de tais como fome, sede, cansaço e até chegou a morrer. Mateus capítulo 4, versículo 2, Evangelho de João capítulo 19, versículo 28, aí 4 e 6 também, né? Do Evangelho de João, e Lucas capítulo 23, versículo 46. Se os irmãos quiserem, assim, eu não estou lendo todos esses versículos, porque se eu for ler aqui, o vídeo vai ficar mais grande ainda, tá entendendo? E a gente aqui, já estou tentando aqui dar um resumo, né? Porque Jesus, ele nos inspira, nos ajuda, é por ele, viu? É dele. E se não for por ele, irmãos, ninguém consegue explicar assim um pouco, falar da palavra de Deus. É só ele, por ele, e foi ele que morreu por nós, e é por isso que estamos aqui. Aí diz assim ainda: João afirma ter conhecido Jesus em carne, né? Primeiro Epístola de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Né? Aí diz assim: é importante a relação da humanidade de Jesus, como figura mediadora entre Deus e o homem, sua ascensão com o corpo humano, para se sentar no trono, o evidencia. Aí Lucas capítulo 24, versículo 50 e 51. Aí tem Atos capítulo 19, né? E versículo número 11. Acredito que é Atos capítulo 19, versículo 11. Deixa eu só dar uma conferida aqui rapidamente. Mas eu acho que é isso mesmo. Atos capítulo 19, versículo 11. Diz assim, né? Cadê? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deixa eu só ver aqui. Atos capítulo 9, né? 9. Eu acredito que é. E Deus, pelas mãos de Paulo, né? Fazia maravilhas extraordinárias. Deus uma ascensão do corpo humano para cima de sentar no trono evidencial. Glória a Jesus por isso. Talvez aqui seja o capítulo inteiro, né? De Atos. Esse capítulo 19. Aí diz, Jesus como homem tinha conhecimento limitado. Aí Marcos 13, versículo 32. Sua sabedoria necessitava aumentar. Jesus como homem tinha conhecimento limitado como homem. Né? Aí diz, Marcos capítulo 3, versículo 32, aí diz, sua sabedoria necessitava aumentar. Lucas capítulo 2, 52. Né? Vamos só conferir aqui esses textos para os irmãos entender, né? Mais um pouco. Marcos, né? Eu falei Marcos capítulo 13, não é isso? 13:32. Vamos aqui ver. 13:32. Depois Lucas 2:52, né? 13:32 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, e nem o filho, senão o Pai. É interessante esse texto aqui, que eu estava até conversando, né? Explanando a palavra de Deus sobre este versículo aqui.
em um grupo, né? Estudo bíblico. Mas, glória a Deus, a gente está falando ali muito sobre esse versículo. Aí diz assim, Lucas ainda, Lucas capítulo 2, né? Lucas capítulo 2, depois de Marcos 52. Diz assim, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Jesus era um ser assim muito sabido, né? Que foi ali cada vez mais em seu conhecimento do lado humano, é, crescendo em sabedoria, né? Aumentando a sua sabedoria. E glória a Jesus por isso. Diz assim, Jesus experimentou as tentações humanas, não é? Vamos ler aqui Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz. Cadê? Capítulo 4, versículo 15. É de, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja só, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele não pecava, ele não pecou e ele não cedeu, né? As tentações. É esse texto aí mesmo que eu queria falar para os irmãos, só que eu não me lembrava assim. Me lembrava um pouco, era em Hebreus, mas não tinha assim a lembrança mesmo, não onde era realmente a passagem, né? Mas em Hebreus 4, versículo 15. Glória a Jesus por isso, não é? Aí diz assim, né, em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 2 diz, embora não tenha cometido pecado, não é? Aí tem João 8, 29, versículo 46, 15, 10, né? Aí tem 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aí tem Hebreus 7, capítulo 7, versículo 26, aí tem 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, aí tem Epístola de João capítulo 1, versículo 3, capítulo 3 e versículo 5, né? Aí Jesus precisou manter uma estreita relação com Deus, o Pai, de forma cotidiana. Hebreus capítulo 5, versículo 7, Lucas capítulo 4, versículo 16, Marcos capítulo 14, versículo 16, Lucas 10, 21, Hebreus 5, 7. Frequentou a sinagoga, Lucas capítulo 4, versículo 16, lia e memorizava, Mateus capítulo 4, versículo do 4 ao 10, e além de tudo isto, necessitou ser cheio do Espírito Santo. Capítulo 3 de Lucas, né? Capítulo 3, versículo 22 e capítulo 4, versículo 1. Veja só. Eu achei uma parte interessante aqui dizendo assim: lia e memorizava, ou seja, Jesus ali, ele, né, sendo homem, é que nem eu já disse, ele veio aqui na Terra para experimentar, né, toda parte humana assim, embora ele não o pecado, né, jamais, mas ele ainda, assim, na parte ele ainda experimentou, ele ainda sentiu, né, ele viu ainda ali, sentiu na pele a tentação, né, porque assim, pecado não é ser tentado, pecado é ceder à tentação, isso é pecado, porque muitas vezes a tentação nos leva a pecar, não é? E esse é um exemplo aqui que eu posso usar aqui, um exemplo. Alguém que é viciado, um exemplo, em beber, né? Bebidas alcoólicas, tudo, a gente sabe que, biblicamente, não é, né? Não é bom que um homem se embriague, não é bom que um homem beba, né? E tem pessoas que, infelizmente, até às vezes dizem, né? "Ah, rapaz, eu sou viciado, meu amigo Cleves, eu sou, né? Tudo, não consigo, tudo, né? Eu digo, meu amigo, Jesus te ajuda, Jesus te limpa deste algo da cachaça, Jesus te ajuda, porque só Jesus, né? A gente não pode fazer nada, só apenas clamar a Ele, mas quem faz é Ele, não é? Jesus. E às vezes alguém tem um vício, alguma coisa, né? De bebida, tudo. Mas, ou seja, ele às vezes é tentado, às vezes tenta parar. Eu já. Até já aconteceu com irmão meus, né? Digo isso por parte de família, irmãos em família mesmo, de sangue, e pessoas que são amigos, tudo às vezes falam conosco, né? Que acredito que os irmãos, os amigos daí, têm alguns companheiros, né? E às vezes eles falam, conversam com a gente, né? Aí, às vezes eu tento parar de beber tudo, mas eu sofro aquela tentação, sou pressionado, às vezes dá aquela sede, dá aquela vontade, tudo, eu vou lá, cedo aquela vontade. Então, isso é o quê? Isso é porque está sendo tentado e está cedendo, né? Assim, né? Aquela sede, aquela vontade de beber tudo, né? Mas Jesus pode ajudar, né? Quem se encontra num caso assim, eu estou falando aqui através da palavra de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, mas eu sei que ele pode te ajudar, não é? Em parte também eu já, muito tempo atrás, né? Graças a Deus eu nunca gostei, né? De beber, de fumar assim, mas eu já fiz isso algumas vezes por emoções, né? Quando estava no, assim, quando eu digo no mundo,
não servindo a Deus, né? O mundo que eu me refiro a isso, porque eu ainda estou no mundo, né? Estou no planeta Terra. Quando eu digo mundo é dessa parte, né? Que uma vez eu até conversando, né, com uma pessoa, e a pessoa disse assim, eu disse, é porque os do mundo, se eu quero, eu disse, oxe, e eu não estou no mundo, não é? Eu não estou na Terra, não é? Eu disse, não, mas não é assim, não. Deixa eu falar a expressão. Tipo assim, não é tipo que eu não bebo mais, entendeu? Não fumar, eu não tô fazendo essas coisas assim do mundo, tá entendendo? Aí, né? A gente se refere a mundo sobre essa parte, né? Aí, pronto, é isso. Jesus, ele foi tentado, né? Ele foi tentado. A gente sabe muito bem disso. Quando foi, né, direcionado, né, por Deus ali, pelo Espírito Santo, ao deserto, tudo, ele foi lá tentado também, quando o inimigo mostrou reis a ele, mandou transformar as pedras em pães, né? Levou ele num lugar assim alto, disse, pula daqui que os anjos te salvam, ou seja, ele foi tentado, né? Mas ele não cedeu, e não só nisso, né? Não só nisso. A Bíblia não relata assim todas as tentações de Jesus, né? Mas ele teve 33 anos de idade, né? 33 assim, né? Ele foi batizado em 33 e tudo. E Jesus viveu uma média de 33 anos e pouco, né? Algo assim. Mas veja, em todo este tempo, em toda essa trajetória, você acredita e eu acredito, não assim, não vemos assim pela perspectiva bíblica, que Jesus não foi mais tentado? Está dizendo que em tudo ele foi tentado. Ou seja, então ele foi tentado em mais coisas, não é? A Bíblia não revela, a Bíblia... Pronto, isso é um silêncio da Bíblia, né? Que a gente pode usar aqui. É um silêncio que não diz, mas a gente pode imaginar, né? Que ele foi tentado por outras coisas, tudo. Mas em nada ele pecou. Em nada ele cedeu, não é? Jesus ali, ele pode ter sido tentado, ele pode ter sido tudo, mas ele não cedeu o pecado, ele não pegou o pecado para si, né? Ali ele resistiu, dando um exemplo que a gente pode resistir. A gente não é Jesus, né? A gente não é Jesus, o Jesus das Escrituras jamais ninguém poderá ser, mas ali ele deixou como exemplo, não é? Para nós. Só tomar mais um golinho d'água aqui para molhar a garganta, né? Mas como eu estou dizendo, ninguém é Jesus, ninguém jamais vai ser Jesus, e ninguém assim vai chegar, né, ao ponto que Jesus foi, e será ainda continuamente na eternidade, né? Mas ali deixou como exemplo que assim a gente pode sim resistir, a gente pode clamar por ele, né? Por isso que ele morreu para nos livrar do pecado, para nos limpar dos pecados, né? Não que assim, não que a gente não possa ser tentado por algo e que Jesus nos livre, né? A gente pode da natureza humana, né? Se a gente não estiver assim ligado nele, estiver servindo a ele, não estiver assim servindo a ele mesmo com o alvo, né? Porque pecar é errar o alvo, né? Então, a gente pode chegar a fraquejar, a gente é humano, mas a gente se esforça e faça tudo para que não chegue a este ponto, né? Mas nós somos humanos, nós somos seres humanos, nós sabemos disso. E a necessidade, às vezes, né, assim, ela quer nos impor a errarmos contra Cristo, mas a gente pode repreender e colocar Cristo mais ainda em nossa vida. Amém? Diz assim, da mesma forma que existe a deidade de Cristo, existem algumas heresias históricas sobre a humanidade de Cristo, que comentamos a seguir. Veja só. Docetismo. Esta é uma heresia do século II, que negava, que negava a verdadeira humanidade de Cristo. A cristologia docética ensinava que a humanidade de Jesus era unicamente uma ilusão, também corrompe qualquer entendimento biblicamente positivo referente à criação, o que nos leva a uma perspectiva negativa ou indiferente acerca da vinda no corpo. O Novo Testamento refuta as sementes do que mais tarde veio a ser o agnosticismo e sua visão docética de Cristo. O apóstolo João condena fortemente qualquer visão que negue a completa humanidade física de Jesus. Primeira Epístola de João, vamos aqui ler, né? Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, versículo 2. Diz assim: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Né? Não tem, irmãos, não tem outra maneira. Este versículo aqui ele derruba, né? O dotecismo, que diz que é ilusão, que Jesus, né? Jesus sim, ele veio sim com esta missão, ele se humanizou, ele veio para experimentar, né? Ele veio para experimentar, sentiu na pele, né? O que os homens sentem, que os homens são tentados, né? Ali fome, sede, tudo isso.
né? Por isso que há aqui essa comparação, tudo. E que se não confessarmos que ele veio realmente em carne, através de uma mulher, a gente está um pouco fora da linha, né? Fora da rota. Porque com algumas explicações bíblicas, com algumas explanações bíblicas, a gente entende sim que Jesus ele se humanizou, veio ao mundo e se entregou ali naquela cruz para dar a vida para que todos aqueles que nele creem, né, também não pereçam, mas tenham uma vida eterna, né? Aí diz assim ainda mais. Apolinarianismo diz. E outra heresia que negava a humanidade de Cristo, Apolinário. Cria que as pessoas tinham corpo e alma de animal. E para aí, que noção, né? Ele pensava que o divino Logos em Cristo substituía o espírito racional de um humano. No século IV, né? No século IV, Gregório de Nacianzo e Atanásio descartaram esta ideia no concílio de Constantinopla, no ano 381. Aí diz assim, Nestorianismo nega a unidade das naturezas em uma pessoa. Né? Eutiquianismos. Já vamos resumir aqui, né, para acabar, porque o tempo já foi embora. Diz assim, quando eu digo embora, né, as horas já se passam, já são quase 1 hora de vídeo, né? De aula, assim, pode ser como uma aula assim para nós, né? É bom porque até eu aprendo lendo a palavra de Deus e estudando a sua santa palavra. Ele diz assim, nega a distinção de ambas as naturezas em uma pessoa. No ano de 451, os líderes da igreja se reuniram na Calcedônia e elaboraram um credo que afirmava tanto a completa deidade de Jesus como ambas as naturezas, unidas em uma só pessoa. O credo de Calcedônia se tornou a afirmação mais importante da igreja acerca de Cristo, né? Aí, para aqui, né, fazemos o resumo desse final aqui, né, dessa parte 5, né, de Cristo nas Escrituras, Cristologia. Diz assim, este ponto agora, né, este ponto 9 aqui para a gente fechar, né, diz assim, o caráter de Jesus. Diz assim, o fato de que Cristo nunca pecou revela a natureza da verdadeira humanidade e evidência o seu caráter, não é? Que caráter, né? Que caráter de Jesus. Sua humanidade nos permite ver como seria a nossa humanidade sem a mancha do pecado. A natureza humana de Jesus nos mostra o potencial da humanidade, como Deus a desenhou. Este modelo de uma humanidade sem pecado reafirma que a criação em todas as suas dimensões originais, material e espiritual, é por definição definitiva boa. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Vamos até ler aqui, né? A gente já está resumindo aqui para encerrar. Gênesis capítulo 1, né? Versículo, veja as obras de Deus, né? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e esse que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Tudo que Deus criou, né? Foi bom, embora que o homem pode ter se corrompido, tudo, né? A gente pode falar isso noutra hora, no outro vídeo, tudo. Mas vemos que tudo que Deus fez foi perfeito, foi bom, embora que teve o erro, teve tudo ali, mas tudo que Deus fez e ainda faz, né? É perfeito em sua presença e onipotência e poder. Diz assim, por meio da obediência que leva a vencer as tentações, suportar o sofrimento e chegar à morte, ele nos oferece essa alternativa à rebeldia e ao fracasso humano. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, né? Vamos aqui ler alguns, porque assim, eu não li muitos versículos, né, como eu disse, porque se eu fosse ler, eu acho que o vídeo ia ficar muito mais grande do que está aqui. Eu acho que por umas 2 horas, se brincasse nisso, a gente fosse ler todos os textos, né? Por isso que às vezes a gente só dá as referências, porque se os irmãos ou amigos ou amigas ou irmãs queiram conferir, né, estarão lá para que os irmãos e amigos vejam que não são coisas da minha cabeça, que são coisas ditas por mim, mas é a Bíblia, a palavra de Deus. Se você acredita que aqui está a palavra de Deus e a única regra de fé, é melhor ainda, porque você vai ver e assim vai entender cada vez mais, né? Porque também tem que crer, né, na palavra de Deus. E vamos ler aqui o capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também
por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, né? Como eu estava falando sobre graça, tudo que não tem merecimento, mas é a graça de Deus, a graça de Jesus, a graça do Espírito Santo, né? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Que versículo maravilhoso, né? Em Romanos capítulo 5, versículo número 18, versículo 19, veja só. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Meu Deus, que forte. Assim pela obediência também, pela obediência de um, muitos serão justos. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. É só através de Jesus, viu? Não tem outro, não tem outro, não. É Jesus. É Ele que dá graça, Ele que permite. Pelo pecado entrou no mundo através de um homem, não é? Mas também, pelo homem, que é Jesus, Ele limpa também o pecado. Glória a Jesus. Aí diz assim, como sacerdote, manifesta a idoneidade de quem, sendo igual a nós, pode nos oferecer uma garantia mediadora. Hebreus capítulo 4, versículo 15, versículo 16, né? Que eu li ainda agora o capítulo 4, versículo 15, não li o versículo 16, mas enfim, né? Eu li para os irmãos viram lá que tudo ele foi ditado, mas não pecou, né? Aí diz agora, para a gente finalizar aqui, né? Já está em 1 hora e 21 minutos e alguns segundos, diz assim, sem dúvida, a humanidade de Jesus demonstra o verdadeiro exemplo de perdão, de padrão. Eu errei a palavra. É padrão, não perdão. De padrão de caráter e conduta para todos nós. 1 Pedro, aqui já vamos, né? Já vamos encerrar, né? Encerrar esta parte, certo? Mas vamos lá ler 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Como é bom, irmãos, como é bom navegar nas Escrituras, né? Ver Cristo nas Escrituras, porque é o único, viu? É o único que tem a salvação, o único mediador, o único que morreu na cruz para dar a salvação. É que nem eu disse. Se alguém conhece, se alguém viu já assim, não, eu já vi algum relato que não sei quem em algum país morreu. Infelizmente, já aconteceu, que foi Jesus que veio, se humanizou, morreu, e não há outro meio de salvação. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro, às vezes eu falo um pouco rápido às vezes, né? É 1 Pedro capítulo 2, versículo número 21, que diz assim, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Veja, né? Que exemplo Cristo deixou para nós, para a gente seguir a pisada, né? Agora vamos ver aqui na Epístola de João, capítulo 1, não é? Para encerrarmos aqui, 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 2, não, 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, né? Capítulo 2, versículo 6 diz assim, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, né? Não é ser assim, quando diz aqui andar como ele, tudo não é ser igual a ele, né? Quando eu digo assim, né, na forma assim, é ser igual a ele em que forma? O Jesus que ele foi, porque assim, tem coisa que Jesus fez, realizou, que a gente não vai realizar. Um exemplo, ele não pecou, né? Ele foi tentado. Mas ele pecou? Não. A gente vai ser tentado e pode pecar? Pode. Tá entendendo como é que é? Mas ele deixou o exemplo, né? Se ele resistiu, a gente também pode resistir, etc. Mas assim, como ele andou, né? A gente vai encerrar aqui, né? Esta parte. A gente pode vir aqui com esta quinta parte, né? A gente pode aqui vir com a sexta parte, né? Porque é bom, irmãos, é bom falar falando de Jesus e mais assim a gente vê Jesus nas escrituras, né? A cristologia, né? Porque quando a gente fala assim cristologia, é estudando sobre o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus vai fazer, não é? A vinda dele na Terra e tudo mais, né? Numa sexta parte, né? A gente ali pode falar sobre os títulos de Jesus, né? A gente pode, né? Ali elaborar, falar. Eu já vou encerrar aqui o vídeo, mas Deus te abençoe, né? Se você estiver vendo esse vídeo por completo, obrigado pela paciência, né? De ouvir, porque eu sei que às vezes não é fácil de ouvir assim uma pessoa, né? Por muito tempo, tudo, mas que Deus abençoe. Deus abençoe em Cristo Jesus. E lembre, o único que pode me salvar e te salvar é Jesus. Foi o único que se entregou na cruz
veio, se humanizou, morreu, anunciou que ia morrer, se entregou, foi morto, mas quando foram encontrar ele no túmulo, nos dias que ele disse que ia ressuscitar, não encontraram em partes, né? Depende do contexto, né? Não encontraram ele lá morto mais, mas encontraram ele vivo. Glória ao nome de Jesus por todo. Então Deus abençoe. E aqui a gente assim, pode dizer assim dessa forma assim, eu não sou assim um professor, né, tudo, mas a gente pode usar assim, esse nome é Cristologia e Jesus nas Escrituras. Amém? Deus abençoe, é bom, né, ver assim, Jesus nas Escrituras, o que ele fez, o que faz e que ainda vai fazer. Porque ele é Jesus, não deixou de ser e vai continuar sendo o mesmo Jesus Todo-Poderoso. Amém? Então Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha e continue orando por mim, né? Eu preciso, a minha família precisa, né? Então Deus abençoe em nome de Jesus. Até logo, se Deus assim o permitir.